Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O MST que o governo Lula tanto defende não está nada feliz com esse desgoverno. Ele fez uma denúncia que o governo está fazendo maquiagem nos dados da reforma agrária. A Câmara está voltando hoje, está acontecendo hoje a votação em que eles estão votando para derrubar o aumento do IOF. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. A Câmara deve votar ainda hoje o requerimento de urgência para derrubar o aumento do IOF. No último sábado pela manhã, o presidente da Casa, Hugo Motta, e o presidente Lula se reuniram no Palácio da Alvorada. A reunião, em pleno sábado, foi chamada depois de uma semana de duras reações ao pacote fiscal anunciado pela área econômica do governo para cumprir as metas de 2025 e 2026. Na semana passada, o governo publicou uma medida provisória e um decreto presidencial que aumentam a tributação sobre as BETs, sobre as empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros, como bancos digitais, a tributação sobre títulos públicos incentivados, como LCIs e LCAs, além de mudanças na cobrança do imposto de renda sobre investimentos. Hoje, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ameaçou cortar emendas se o decreto do IOF for derrubado. Em entrevista ao Valor Econômico, a petista afirmou que o governo fará um esforço de diálogo com o Congresso, mas que, se os deputados optarem por suspender as medidas tributárias, será inevitável um novo contingenciamento com cortes nas emendas parlamentares. Perguntada se a hostilidade do Congresso se devia às novas regras estabelecidas pelo STF para o pagamento das emendas parlamentares, Hoffmann disse que compreende a pressa dos deputados, mas que, abre aspas, não é possível fazer milagre, fecha aspas. Já o ministro Fernando Haddad decidiu responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela crise fiscal do atual governo. Nas redes sociais, Haddad afirmou, abre aspas, calote em governadores, calote de precatórios, vendeu a empresa pública a preço de banana e, enquanto rifava o Brasil, tentava dar o golpe na democracia. E prosseguiu, estamos arrumando sua bagunça, Bolsonaro. Fecha aspas. Haddad saiu de férias hoje, segunda-feira, e só retorna no dia 22 de junho. A princípio, as férias dele estavam previstas para 11 a 20 de julho, mas foram antecipadas para respeitar regras do sistema de banco de horas do governo. Adalberto Piotto. Eu vou começar com o Haddad. A todos que nos acompanham também, boa noite. Eu vou começar com o Haddad. Quer dizer que ele saiu hoje de férias porque senão tinha um problema no banco de horas. Vamos lá, o sujeito é ministro da Fazenda, a Câmara deve votar hoje o pedido de urgência, o que já é um termômetro para dizer que vai derrubar o projeto, aliás, vai aprovar o projeto de decreto legislativo que derruba o aumento do IOF, e ele diz que está com problema com o banco de horas. Você acha que alguém no governo, ele vai o quê? Processar o governo porque não tirou o banco de horas? Quer dizer, veja só, isso não é explicação plausível. Então, no momento da guerra, fico imaginando Winston Churchill, olha, eu estou com um banco de horas aqui como primeiro-ministro, vou tirar férias, enquanto isso, os nazistas avançam pela Europa. Alguém em sã consciência consegue imaginar um ministro de Estado dando esse tipo de desculpa? Mas essa é a desculpa oficial. E o Haddad continua jogando culpa no governo Bolsonaro porque acabou o argumento dele. O Haddad se transformou ou se permitiu reduzir-se a apenas um arrecadador geral da República, num governo que gasta mais do que arrecada e não para de gastar mais. O pagador de impostos já não consegue mais. O Congresso começa agora a dar uma resposta porque a eleição de 2026 já começou e o governo Lula, ao que tudo indica, será passado logo, logo. Fato é que como é que o Haddad explicaria, por exemplo, lá no primeiro ano do governo Lula, 2023, o rombo de 230 bilhões. Esse foi o déficit que o governo acumulou. No ano seguinte, 43 bilhões. Esse ano também deve. E até agora nenhuma medida, como se chama em economia, estrutural de redução dos gastos públicos. Não, é um governo que continua arrecadando. Aliás, arrecadando mais até, só que gasta ainda mais. E detalhe, dá uma olhadinha nessa história. As empresas estatais federais sob o governo Lula e só do Lula registraram 6 bilhões e 700 milhões de reais em prejuízo, só no ano de 2024. Já tinham feito isso em 2023.
Isso chama-se governo Lula na veia, no pior que se podia imaginar. É uma mistura, assim, o governo Lula é uma mistura de Dilma Rousseff na economia com deslumbre de Janja esbanjando pelo mundo. Aliás, os gastos nas viagens também foram bastante altos. As viagens internacionais acho que chegaram já a 63 milhões de reais. O governo acabou, falta terminar. Silvio Navarro, nas próximas horas, a menos que uma hecatombe ocorra em Brasília, a menos que algo apareça, e seguramente só seria possível aparecer por baixo dos panos, a portas fechadas, nos corredores de Brasília, o governo Lula vai levar uma surra do plenário do Congresso Nacional, do plenário da Câmara. Serão mais de 300 votos, vai perder com mais de 300 votos. As planilhas que correm hoje nas mãos dos líderes, no início da tarde, davam conta de 310 votos. Vamos aguardar este placar. Pois bem, do que é que se trata? Se trata de uma demonstração e um recado mais do que claro de força do parlamento para mostrar que este governo nunca teve maioria. Lula 3 nunca teve base. Lula 3 nunca teve maioria dentro do Congresso. E que a partir de agora, à medida inclusive em que o governo se deteriora mais, não sabemos se existe um fundo do poço para este governo do PT, os deputados não vão de carona nas eleições de 2026. O Congresso quer abandonar um governo que caiu de podre e quer se livrar ao máximo de qualquer relação. E os partidos que estão dando este recado, eles são do centrão. Não é só o PL, que tem mais de 90 cadeiras, e o Partido Novo. Não. É o PP, é o União Brasil, é o Republicanos, parte significativa do MDB, esses partidos, essa massa do Centrão, que responde sim a hoje, talvez o maior líder, que é o próprio presidente da casa, Hugo Mota, frouxo em alguns assuntos e cobramos ele o tempo inteiro sobre isso, mas que fique claro, eles não vão entrar em 2026 com o governo. E o que a Gleisi Hoffmann, a ministra da vez deste governo, faz? Tenta chantageá-los com emendas, chantageá-los com dinheiro. E a resposta desta vez foi a que ela não esperava ouvir. Não adianta, ministra. Nós não vamos votar e pronto. Porque nós estamos muito mais preocupados com o que vai acontecer com o Brasil lá na frente. Porque para este governo, a arrecadação nunca será suficiente. É um governo que não sabe cortar. E aí, todo mundo sabe o que acontece na nossa casa se a gente gastar sempre mais e mais. Ou seja, a arrecadação nunca será suficiente. O brasileiro está farto. O brasileiro não suporta mais pagar impostos. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, por exemplo, recente, mostrou que 58% dos brasileiros, portanto, mais da metade, eu acho que esse número, aliás, é baixo, eu acho que esse número é subestimado, afirmou que leva menos alimentos para casa hoje do que levava no passado. E 67% são os mais pobres. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto e tirar comida da mão da família, da comida da mesa, porque tem que pagar as viagens da Janja, do Lula e do Fernando Haddad. Agora, o Fernando Haddad ir no Twitter e nas redes sociais de férias, isso é um deboche com a cara do brasileiro. Boa noite, Daniel. Boa noite. Vou deixar uma pergunta para o nosso mestre Augusto, né, campeão aí da nossa língua portuguesa. Se esta é uma semana curta em Brasília, é pleonasmo ou redundância? Boa noite, Daniel, meus queridos Piotr, Silvio, mestre Augusto e a nossa audiência, iniciando a semana com a gente. Daniel, muito pouco a acrescentar. O que eu acho que estamos falando do Haddad tirando férias, mas a sensação é que o Brasil que está tirando férias do Haddad, porque nós não temos um ministro da Economia sério, nós não temos um programa, aliás, nunca tivemos. Durante a campanha presidencial em 2022, nunca houve uma transparência em relação a como a economia no Brasil seria conduzida. Nós tínhamos uma ideia pelo histórico do PT, pelo histórico de corrupção, de aparelhamento das estatais, pelo histórico das emendas PIX, agora são chamadas, né, as emendas PIX, mas nós tivemos o mensalão, tivemos o petrolão, pela história toda de não alimentar o futuro do Brasil e sim um projeto de poder
não foi falta de cobrança. Todos nós cobramos, as pessoas cobraram, mas infelizmente teve gente que preferiu fazer cara de nojo ao Paulo Guedes e dizer que não, este governo que já deu errado no passado, agora vai dar certo. Inclusive, alguns estão dizendo, não, eu me arrependo, como Armínio Fraga, né? Não, eu me arrependo, não foi bem assim. Todos nós sabíamos que ia ser esse descaso, essa falta de transparência e falta daquela verve técnica que nós tínhamos durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Tá aí. Repito, Daniel, não é o Haddad que está tirando férias. É o Brasil que está tirando férias do Haddad que nós não aguentamos mais. Augusto Nunes, boa noite. Pleonasmo, é redundância e é safadeza. É o que eles fazem em junho de modo geral. Porque eles emendam uma semana a outra, um dia santo a outro. Eles vão visitar as bases, dançando quadrilha. Aliás, há algum tempo eu escrevi na Veja, descobri que tinha aprovado o dia do quadrilheiro junino. Aí eu fui ver a história. É a seguinte, rolou durante um tempão a ideia como o dia do quadrilheiro, só. Até que alguém com o mínimo de bom senso chegou, leu e falou assim, não, vamos botar junino aqui, porque senão, né, eles vão fazer uma confissão pública do que anda acontecendo. Agora é o seguinte, o governo querer brigar com esse Congresso, com o Congresso do jeito que está, é realmente mais uma demonstração de que eles perderam o juízo. Eles querem cortar emenda, é isso que a Gleisi Hoffmann está querendo? Tentem, façam isso que eles vão ver a resposta. O governo está sendo contrariado no Congresso por partidos que têm ministros. Não adiantou nada, eles têm aqueles gatos pingados ali do PT e só. E só. O líder do PT, que é o Lindbergh Farias, ele chefia quantos ali? Ele chefia a Gleisi, com quem ele é casado, e a Gleisi não está mais no Congresso, ela está no governo, dialogando assim. Agora é o seguinte, até hoje, todo mundo que está vendo aqui esse programa trabalhou, foram 5 meses, trabalhou para pagar impostos. Agora é que vai poder ter dinheiro para ele. O resto já foi para o governo. E o Lula diz que gastar não é o problema. É só saber como aplicar. Olha como ele aplica. Sai o Haddad de férias porque ele não faz falta nenhuma. E, meu Deus, ainda culpando o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro destruía o Brasil enquanto armava o golpe e assediava baleias, né? Dava sinais de que queria assediar crianças, tudo. O Bolsonaro, no 3º ano de governo, isso aí é a confissão também de que eles já estão se preparando para o velório, né? Velório. Eles vão ver nas eleições do ano que vem a surra imensa que vai começar pela Câmara e vai pegar o Senado. E aí os outros poderes, né, o executivo vai mudar e o Poder Judiciário vai ver que não manda no Brasil, não. Não manda. Se é que essa situação se estenda até lá. E agora, o que o governo vai fazer? O governo que tanto defendia aí o MST, esse grupo, os líderes do grupo MST, eles denunciaram que o governo Lula está fazendo maquiagem nos dados da reforma agrária. Inclusive, esse grupo, eles pedem a demissão do ministro Paulo Teixeira.
Lideranças do movimento dos trabalhadores MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, acusam o ministro Paulo Teixeira, responsável pelo desenvolvimento agrário, de divulgar dados inflados sobre novos assentamentos. Eles garantem que os números apresentados pelo governo do PT, que é o governo Lula, não refletem a situação real enfrentada pelos camponeses. Esse grupo ele afirma que o ministério inclui na conta de terras entregue áreas que sequer possuem decisão judicial reconhecendo a desapropriação. Na visão dos sem terra, os anúncios servem apenas como peça de propagandas e que esses anúncios eles não trazem benefício nenhum, benefícios concretos às famílias que estão acampadas. Então o movimento aí está bem insatisfeito com o governo atual. Deixe a opinião de vocês em relação a essa liderança aí que está acusando o governo atual, estão solicitando a demissão do ministro Paulo Teixeira em relação à derrubada que a Câmara está votando hoje do IOF. Deixe a opinião de vocês, inclusive o ministro aí que a bomba está explodindo e ele simplesmente sai de férias como se estivesse tudo tranquilo. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Qual que é a opinião de vocês em relação ao aumento do IOF? Os deputados eles estão bem confiantes que estão afirmando que irão derrubar esse aumento do IOF.